Esse é o canal República Brasil, eu sou o João Fidalgo e a gente se fala logo depois da abertura. Até já! Sejam todos bem-vindos ao canal República Brasil. Hoje, no nosso boletim, eu já começo fazendo para você uma pergunta, e uma pergunta bem séria. Você acredita que todas as suas ideias são realmente suas? Olha, eu tenho certeza que você se mexeu um pouco aí na cadeira, você ficou um pouco incomodado, não é? Você deve ter achado que a pergunta que eu fiz é muito absurda. E essa é a questão. Existem muitos absurdos que nos são apresentados e por nós entendermos que isso daí é uma coisa, muitas vezes, de uma mente doentia, a gente acaba deixando para lá. Tá? Então hoje nós vamos bater um papo sobre a janela do discurso, ou também conhecida como a janela de Overton. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa ferramenta, sobre essa técnica de manipulação da opinião pública. Mas se você ainda não teve a oportunidade de ouvir, eu peço que você nos acompanhe até o final do vídeo, que eu tenho certeza que isso vai abrir a sua mente para muita coisa que anda acontecendo e a gente às vezes nem se dá conta. Essa técnica, essa ferramenta chamada janela de Overton, leva ao nome do seu criador, Joseph Overton. Ele nasceu em 1960 e faleceu em 2003, vítima de um acidente com um ultraleve. Ele era formado em engenharia elétrica, mas na verdade não foi isso que determinou a sua ideia de montar esta ferramenta. Ele era vice-presidente de um grupo muito importante nos Estados Unidos, chamado Centro Mackinac de Políticas Públicas. E olha só o slogan desse centro. Ele diz o seguinte, que é promover a liberdade e oportunidade para todas as pessoas por meio da pesquisa e da educação. Então é interessante a gente perceber que ele estava, de uma certa forma, trabalhando com políticas públicas. E isso deu a ele total liberdade para a criação desta ferramenta. Então, olha, nesse nosso bate-papo sobre esse tema, nós vamos colocar alguns recortes de vídeo no final para que você possa fazer uma comparação do assunto que nós vamos abordar e de questões que estão acontecendo neste momento. Nós muitas vezes ficamos distraídos com a política do dia. Nós queremos ver ali o Constantino discutindo com o governador de São Paulo, ou nós ficamos avaliando se as lágrimas do Rodrigo Maia realmente eram verdadeiras. Ou seja, nós estamos, de uma certa forma, acompanhando os acontecimentos, mas nós também estamos distraídos. Tá? E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque a janela de Overton, ela usa justamente esse nosso ponto fraco de nos distrairmos com certa facilidade. E eu vou te explicar agora, basicamente, como isto funciona. E depois nós vamos fazer uma abordagem com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de calma, tá bom? Basicamente, a janela de Overton, ela transforma um absurdo em leis. E eu vou te explicar como isso acontece. Nós temos na janela, basicamente, 5 etapas, onde na primeira etapa, nós temos ali o assunto que para nós é um absurdo, que para nós é um tabu, que para nós é algo inconcebível. E esse absurdo, então, ele é exposto para a sociedade. Inicialmente, a sociedade tem um certo repúdio e faz com que a gente não dê muita bola,
nós vamos achar que essas pessoas que estão fazendo a proposta de colocar esse assunto em pauta, nós vamos achar que essas pessoas são loucas. Só que, na verdade, elas sabem muito bem o que estão fazendo. E você pode colocar nessa primeira etapa qualquer assunto. Só que, para facilitar, nós vamos colocar como um assunto de exemplo, tá? Canibalismo. Tudo bem? Acho que todo mundo já ouviu falar em canibalismo e acredito que a maioria de nós é totalmente contra esse tipo de crime. Outra coisa que é interessante é que nós vamos perceber com bastante frequência esses grupos, né, essas pessoas, essas organizações trocando os nomes. Então, ao invés de crime, você vai ouvir a palavra um ocorrido, um acontecimento ou até mesmo um processo. Tá? Então, o canibalismo ele é apresentado de uma maneira massiva para a população. As pessoas de início têm uma certa rejeição, mas elas já ouviram falar. E aí que está o grande problema. Por enquanto, todos nós estamos sensíveis ao assunto, mas na medida que esse assunto for repetido várias vezes, nós vamos perdendo a sensibilidade sobre ele. Já numa segunda etapa, nós vamos ter a mídia forçando a barra e colocando esse assunto em praticamente todos os telejornais. Os jornais impressos e as revistas também vão falar sobre esses assuntos. Até que chega num ponto que você começa a aceitar. Quer dizer, esse tipo de discussão começa então a entrar na sua casa todos os dias e a sua família começa a discutir sobre isto, os seus amigos lá, os seus colegas de trabalho também, enfim, a sociedade como um todo, então ela começa a ser ativada nesse sentido. Nós estamos falando aqui sobre canibalismo e eu vou terminar mais para frente todo o raciocínio, mas nós também podemos colocar outros assuntos, como, por exemplo, a questão dos assaltos, a questão da defesa dos bandidos. Então, como exemplo, nós vamos assistir um trechinho do vídeo da filósofa Márcia Tiburi. E depois eu comento com você. Vamos dar uma olhadinha. Eu sou a favor de muitas coisas que as pessoas não são a favor. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo? Olha, gente, eu não sou nenhum especialista em expressões faciais, mas logo no começo do vídeo, a força que ela faz para manter ou sustentar essa mentira é gigantesca, hein? Então ela está dizendo o quê? Que ela é simplesmente a favor do assalto. Mais uma vez, nós não estamos falando de uma pessoa que tem problemas mentais. Ela sabe o que está fazendo. Ela tem um papel a desempenhar nesse processo todo. E a gente percebe que tem um jornalista ali que ele acaba soltando um certo riso. Por quê? Ele entendeu que aquilo é um absurdo. Talvez ele tenha pensado ali com ele, essa pessoa é maluca, ela não merece crédito nenhum. Só que nós estamos no estágio 2 da janela de Overton. Então ela está cumprindo ali exatamente o seu papel de colocar o assunto e ela traz com ela também um argumento de autoridade, uma vez que ela se intitula filósofa. E, aliás, nós estamos repletos de exemplos de filósofos pela internet que também apareceram do dia para a noite, conseguem uma legião de seguidores e depois começam a falar coisas como esses absurdos aí. E na sequência do vídeo da filósofa Márcia Tiburi, olha que coisa interessante, no mínimo contraditória. Ela se diz totalmente a favor do assalto, porém, quando ela tem a sua casa invadida, ela simplesmente resolve mudar de país, porque, afinal de contas, no Brasil tem muito assaltante, não é? E o interessante é que a Folha de São Paulo, ela coloca ali, como na matéria da Mônica Bergamo, o quê? Que a Márcia Tiburi diz que decidiu sair do Brasil após invadirem a sua casa. Então, na fase número 2, nós
já temos, na verdade, quase que um exército de jornalistas, de filósofos, de artistas que chegam na sua casa, chegam até você e dizem como aquilo é bacana, como aquilo é interessante, e você tem que simplesmente aceitar. Você tem que se sentir até inteligente por seguir na mesma linha de pensamento dessas pessoas, tá bom? Bem, nós estamos falando, ou colocando como exemplo, a questão do canibalismo. Então, foi apresentado o assunto, as pessoas já estão discutindo esse assunto, e no estágio 2 você começa então a ouvir que ocorreram alguns casos de canibalismo numa cidade muito distante, num outro estado, em outro país, mas como é muito longe da sua realidade, você também acaba deixando isso para depois. Só que você não está percebendo que a janela está em pleno funcionamento e está avançando. Bom, olha só, vamos respirar fundo aqui. Lula diz o seguinte: um jovem assaltando. Ele estava assaltando, mas ele faz isso para roubar um celular. E a polícia simplesmente chega lá e agride a criança, agora é uma criança, né? Faz algum tipo de maldade com a criança, porque na verdade ele estava apenas assaltando e roubando um celular. Mas tem mais. Vamos pegar aí o outro trechinho, por favor, Paulo. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Para quem que rouba celular? Para vender, para ganhar um dinheirinho. Bom, então o que nós tivemos o desprazer de assistir? O Lula dizendo que a polícia está assassinando jovens. Quer dizer, agora não é mais o assaltante, ele é um jovem. Isso é muito comum na mídia. A polícia estava ali numa troca de tiros com homens. Homens foram presos. Não, quem foi preso foi um assaltante, foi um criminoso. Isso também faz parte dessa ferramenta da janela de Overton. Eles vão trocando os termos. Você sabia, por exemplo, que um sinônimo de canibalismo é antropofagia? Quer dizer, fica um termo aí totalmente rebuscado, mas significa a mesma atrocidade, significa o mesmo crime. Tá? Então, vamos em frente aqui. Nós já vimos o primeiro estágio, que é onde o assunto ele começa a circular na sociedade. No segundo estágio, nós temos isso repetido de uma forma bastante insistente pelas mídias, todas as mídias. Nós vemos aí personalidades, né, filósofos falando sobre o assunto, e você começa então a aceitar, no caso o canibalismo, ou no caso a criminalidade, como algo que é assim mesmo, o mundo é assim, você tem que aceitar. Vai chegar um momento em que você não vai estar mais tão sensível com relação a este assunto. Aí nós estamos chegando basicamente no meio da régua, ali no estágio número 3, que é onde nós temos um posicionamento praticamente neutro das pessoas com relação àquele assunto. A gente até poderia substituir o termo ou o tema canibalismo por outros, até mesmo a questão do tabaco. Nós hoje temos quase todos os locais públicos com um sinalzinho de proibido, né, da pessoa fumar. Antes não era assim. Você fumava até em aviões. Então, nós tínhamos lá uma situação totalmente liberada, depois ela teve algumas ressalvas e depois ela foi proibida. Aqui o que está acontecendo é o contrário, né? Nós temos uma situação, no caso do canibalismo, que nós repudiamos, ela começa então a ser, a ideia começa a ser mais aceita pela população e estamos chegando num ponto neutro, onde as pessoas simplesmente ouvem aquilo e aceitam, achando que isto é algo que é totalmente, digamos, comum na nossa sociedade. E, na minha opinião, desse ponto para frente é mais complicado, porque é mais fácil, dali para frente, você começar até a defender uma questão absurda como essa.
Então, nós já estamos chegando na quarta etapa desse processo, onde você começa, então, a ter uma certa empatia com as pessoas que praticam tais atos, com o bandido, com o canibal, com o ladrão e assim por diante. E ainda para reforçar essa questão, onde algumas pessoas-chave, né, que são colocadas naqueles locais exatamente para cumprir esses papéis, né, nós vamos trazer aqui alguns exemplos de pessoas que atuam na área de educação. É uma das áreas talvez mais complicadas, porque ali você está formando a cabeça dos jovens, não é? Então nós vamos assistir agora um trechinho do vídeo da filósofa, mais uma filósofa, Marilena Chaui. O fato de que nós tenhamos uma nova relação da classe trabalhadora com o universo do consumo de massa, com os direitos sociais, com os direitos econômicos, com os direitos civis, com os direitos culturais, não significa que ela virou classe média. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Bom, nós vimos aí que a filósofa, ela odeia uma série de questões, né? Classe média, conservadores, enfim. E ela estava bem acompanhada ali pelo Lula. O Lula, naquela época, ali estava marcando presença em vários eventos, não é? Pois é, só que ela diz que ela odeia a classe média. Sabe o que é interessante? A gente reparar que essas pessoas, elas têm método. Elas têm um jeitão muito parecido. Elas gostam muito de falar, de usar termos, às vezes até inventados, e criam, assim, um gatilho emocional com a plateia. Depois, elas vêm, então, com a mensagem. O que eu achei interessante é que a Marilena, mesmo odiando a classe média, ela tem uma retirada mensal, se não me engano, é de aposentadoria, de R$26 mil. E isso quem coloca para nós, através de uma postagem, é o deputado Daniel José, que ele diz o seguinte, olha, Marilena Chaui disse que odiava a classe média. Olhando os dados da transparência da USP, seu salário de aposentadoria em setembro de 2019 foi de R$26 mil. Sabe o que acontece? Uma das coisas que esse grupo de pessoas almeja é que existam duas classes, basicamente. Uma elite dominante e uma parte, ou melhor, a maior parte, na miséria total, totalmente dependente do Estado. E a classe média, com certeza, é um empecilho para que eles atinjam esse objetivo de apenas duas classes, tá bom? Eu acho que você deve estar, nesse momento aqui, lembrando de algumas coisas que você já viu na televisão, no filme, nas séries, enfim, e começa então a fazer as suas associações. Você está chegando em algumas conclusões e esse é o nosso objetivo, tá bem? Então, olha, nós estamos aqui do ponto número 3, ou seja, do estágio número 3 para o 4, onde as pessoas já estão criando uma certa empatia com esses assuntos. No futuro, muitas dessas pessoas que estão colocando essas agendas, elas terão uma quantidade tão grande de seguidores que se elas quiserem se candidatar para algum cargo público, com certeza elas terão voto. E ainda na área da educação, lembrando que nós estamos agora no estágio número 4, onde muita gente já está aceitando esses temas todos, às vezes com alguma ressalva, mas já está aceitando. Nós vamos agora assistir um trechinho do professor Mauro Iasi. Acompanhe aí comigo, por favor. Vamos lá. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe.
Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Então deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se eu sou um conservador, se eu sou cristão, eu corro o risco de encontrar com esse homem na rua e levar um tiro, é isso? Bom, me parece que está bem claro o que ele está dizendo ali. Nós não somos o outro lado para eles, não somos opositores ou adversários, nós somos inimigos, entendeu isso? Nós temos um problema, nós que nos julgamos bons, que é o seguinte, isso na minha opinião, tá? Na maioria das vezes nós somos bobos, sabe por quê? Porque nós avaliamos o outro pelo nosso próprio caráter. Quer dizer, eu vou jogar limpo, eu vou sempre agir da forma mais honesta possível. E num embate, num combate, enfim, num debate, é um erro achar que o inimigo, ele mesmo está se declarando inimigo, é um erro achar que ele vai agir da mesma maneira que eu estou agindo, que ele vai jogar conforme as regras. Isso não vai acontecer. Vamos colocar na nossa cabeça que essas pessoas que estão sempre falando em democracia, em liberdade, em igualdade, etc., são as pessoas mais autoritárias que existem. Nós estamos, por enquanto, apenas reagindo. Nós precisamos nos antecipar e precisamos entender como essa gente pensa. Agora, nós vamos também trazer mais alguns trechos de vídeos e pegando mais especificamente em um assunto que essa semana aqui ele esteve em alta, que é o assunto da pedofilia. Nós estamos, na verdade, quase no finalzinho da janela, porque falta apenas mais um passo para que todos esses absurdos se tornem questões defendidas por leis. Porque até então você estava um pouco ali neutro, agora, né, eu digo você como uma forma genérica, tá? Agora você está aceitando com algumas ressalvas e está seguindo essas pessoas. Falta isso aqui para que essas pessoas se candidatem a cargos públicos e comecem então a trabalhar para criar leis que vão proteger o agressor, que vão proteger o canibal, que vão proteger o pedófilo, o criminoso, etc. Vamos ficar atentos. E, mais uma vez, né, como nessa semana aqui o assunto pedofilia esteve em alta, isso aqui não é novidade, tá, gente? Nós ficamos muito preocupados com a política do dia. E, coincidentemente, nessa semana, a política do dia também foi a questão da pedofilia. Então eu quero chamar aqui o vídeo do Augusto Nunes. Vamos acompanhar. Fui ver o nome do cara que os professores agora celebram. Se chama Paulo Girardelli. Se apresenta como filósofo. Eu vou dar alguns exemplos da obra dele aqui, só para a gente saber com quem lida. E eu convido os professores que gostaram do vídeo a adotarem nas lições, nas aulas, o pensamento do filósofo Paulo Girardelli. Em fevereiro de 2016, ele era professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro.
Ele publicou um artigo cujo título é o seguinte: Pedofilia saudável. Jesus era pedófilo. E justifica essa tese com a frase, vinde a mim as criancinhas. Aí ele diz, ele já gostava de criança. Já gostava de criança. Talvez até quisesse dar de mamar às criancinhas. Bom, eu gosto do Augusto Nunes porque, se precisar, ele sai na mão. Bom, o que esse filósofo disse é que Jesus era um pedófilo e dava de mamar para as criancinhas, pelo amor de Deus. Isso aqui, gente, não deixa de ser aquela outra pauta que está correndo sempre em paralelo, que é a perseguição aos cristãos. Não importa muito a sua denominação, tá bem? O que é importante é que você lute pelo seu direito de poder acreditar em Deus, acreditar em Jesus e poder falar isso em público. Porque em alguns países já não é mais permitido isso. E o que segura ainda o Ocidente, o nosso meio de vida, é a crença em Deus e a crença em Jesus. Eu escuto, infelizmente, às vezes, algumas pessoas dizendo assim, olha, eu acredito em Deus, sou cristão, mas eu não preciso defender Jesus nem Deus. Óbvio que não. Óbvio. Mas o que está em jogo aqui não é bem isso, e sim o seu direito de acreditar, o seu direito de poder se dizer cristão. Porque tem lugares que, se você disser que é cristão, você vai ser levado para um centro de reeducação. Você vai ter que negar. E, sinceramente, eu, pelo menos, não tenho essa intenção. Tá? Nessa questão da perseguição, não só aos cristãos, mas a perseguição em qualquer um que pensa de modo diferente, vamos falar um pouquinho da Débora Diniz, que essa semana também fez o seu show, né? Teve ali os seus 15 minutos de fama. A Débora Diniz, ela é uma ativista pró-aborto, então já começou bem, né? Eu estou sendo irônico nesse caso, tá bom? E ela diz que Bolsonaro persegue pedófilos. Ó, palmas para Bolsonaro. Eu não votei no Bolsonaro para agradar pedófilo ou para agradar bandido. É para perseguir mesmo. Mas ele está perseguindo alguém por acaso? Assim que Bolsonaro foi eleito, eu ouvi dizer que ele perseguiria os gays, perseguiria mulheres, que ele perseguiria negros. Não vi ele perseguindo ninguém até agora. E não me lembro de ter visto um governo que tem mais respeito à Constituição do que este. Não me lembro. Tá? E eu queria ler um trechinho do que foi colocado na Gazeta do Povo sobre essa questão dessa ativista. Eu não sei também se ela é filósofa, só faltava ser filósofa também, né? Dentro dessa turminha aí do bem aí. Ativista pela legalização do aborto, é uma das defensoras da ADPF 442. Vamos ver o que significa ADPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, ela convocou ali um pessoal para falar sobre o assunto pedofilia. Basicamente é isso, tá? Então, continuando. Ação no STF, que tenta descriminalizar a interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação. Débora Diniz, professora da Universidade de Brasília, publicou em seu perfil na rede social Instagram que uma das pautas prioritárias do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional é a perseguição a pedófilos. Bom, então nós vamos aguardar que alguém apresente essa pauta tão perigosa, onde o presidente estaria perseguindo pedófilos. Isso eu gostaria de ver. Olha, gente, esse assunto, pedofilia, é muito pesado. E para que você não pense que eu estou exagerando, nós vamos ver um próximo vídeo onde o pedófilo ele é colocado ali como um doente. Quer dizer, eles querem que você acredite que a pedofilia é doença, uma doença sem cura. E essa pessoa que promove
ou seja, que pratica esse ato, ela tem que ser tratada simplesmente e esquece-se a questão da criança. Tá? Bom, vamos ver o vídeo. Mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento, mas durante a produção dessa série de reportagens, a gente percebeu que ainda é muito pouco que é oferecido para essas pessoas que buscam ajuda. Até mesmo tem pessoas que nem sabem que esse tratamento existe. Esse foi o caso durante muitos anos de um homem que inclusive procurou esse tratamento. Há 2 anos ele se trata, mas ele classificou como um divisor de águas na vida dele quando ele descobriu que ele poderia pedir ajuda. A pedofilia é uma doença crônica que não tem cura. Os médicos até fazem uma comparação com a diabetes e com o alcoolismo, que exigem cuidado redobrado e tratamento por muito tempo, talvez por toda a vida. Foi o medo de a polícia bater na porta que levou este homem a procurar tratamento. Aconteceu um fato com uma criança e essa criança falou, né, com a mãe. E a partir desse momento, minha família toda ficou sabendo, né? Do que o senhor tinha medo? Bom, primeiro medo de todos descobrirem. E segundo, medo de uma cadeia, né? Porque a gente sabe que na cadeia a coisa não é fácil para quem passa por esse processo. Então tá. Um homem procurou, então, a emissora de televisão porque ele quer ser tratado. Mas ele não quer fazer tratamento porque ele está com algum peso na consciência. Ele está com medo de ser preso. E uma vez preso, lá na cadeia, ele vai servir de mulher para os outros, porque até os presos têm, nesse ponto, uma questão de ética. Então, olha só, nós temos aqui a inversão total. O agressor, ele vira doente. Alguém que você tem que ir lá e acolhê-lo. Só falta o Drauzio ir lá e dar um abraço nele, como ele fez no outro episódio aí, não é? Então é assim, nós precisamos ter convicções daquilo que é certo. Isso que a mídia está fazendo é totalmente errado. Isso é para manipular a opinião pública. Isso é para inverter os valores dentro da sua cabeça. Isso é para desagregar a sua família, para enfraquecer a sociedade. O problema é que nós somos ainda muito pacatos. Ser passivo é diferente de você ser pacífico. E nós somos muito mais passivos do que outra coisa. Nós precisamos nos informar, nós precisamos marcar território. Esse tipo de coisa é inaceitável. Então, basicamente, o que está faltando aqui para completar todas essas etapas da janela é agora ter uma lei que vai dizer o seguinte, olha, você não pode falar mal de pedófilo. Se chegar um marmanjo na sua casa e disser que quer namorar sua filha de 5 anos, você não vai poder falar nada. Sua sobrinha, enfim. É isto que vai acontecer. Tá? Então nós precisamos, de uma vez por todas, marcar esse território e dizer não. Não só para esse tipo de questão, não só para a pedofilia, para tudo aquilo que é errado. Tá? Canibalismo, a criminalidade, essa inversão de valores, e tem muita coisa acontecendo. Tá? A agenda deles é muito grande, mas se a gente conseguir pegar um assunto por vez para resolver, a coisa já começa a ficar melhor. E para a gente finalizar, nós vamos assistir mais um vídeo de uma deputada, não sei se ainda é deputada, mas que ela também falou umas coisas um pouco interessantes, e já é um vídeo um pouco antigo, mas também nos serve de alerta. Defender a família patriarcal é defender a sociedade de classe. Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade da família. E aí se destrói, se constrói uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal,
nós construímos uma sociedade incestuosa. Porque, penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu, que há uma discussão de que, como eu nos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia e eu destruo a ordem, eu também vou destruir um dos tabus mais universais da humanidade, que é o tabu do incesto. E vão construindo a concepção de ideologia de gênero para promover o diálogo entre os fundamentalismos que foram articulados em grande medida por Eduardo Cunha. Olha, gente, eu não consigo enxergar nesse vídeo nenhuma boa intenção. Então, quer dizer que eles quem? Eles dizem que para destruir a família patriarcal é necessário que aquele tabu do incesto seja rompido. Eles quem? Conservador não fala desse jeito. Isso não é papo de conservador, não. Então, dona Érica Cocai, a senhora já se explicou, muita gente está defendendo a senhora, outras pessoas, como eu, também não veem com bons olhos esse tipo de discurso, porque, de novo, o que é interessante no discurso dessa gente é que eles têm uma guarnição ali na fala que vai envolvendo, que vai entorpecendo aquelas pessoas mais incautas. Então ele fala um monte de coisas, às vezes desconexas, para nós às vezes desconexas, mas eles usam muito a dialética, que é falar que A e B são a mesma coisa, e aquela pessoa que está despreparada embarca nesse discurso e no final o que ela quer é simplesmente que você assine junto com ela, que você vote, que você compactue. Então o que ela está falando aí é da destruição da família patriarcal no sentido que nós conhecemos, pai, mãe, filhos, destruindo, fazendo com que eles aceitem fazer sexo entre eles. Então vou dizer para você, mais uma vez, nós precisamos estar atentos. A agenda deles é grande e eles sabem o que estão fazendo. Então, gente, esse foi mais um boletim aqui do canal República Brasil. Eu espero que tenha servido, pelo menos, para despertar em você a curiosidade de você mesmo fazer as suas próprias pesquisas. Não acredite no que a gente está falando aqui não, tá bom? Faça você as suas pesquisas sobre esses assuntos, converse com os seus familiares, procure ver o que os seus filhos estão assistindo, o que está entrando na sua casa. Hoje, as escolas estão praticamente paradas, mas é uma boa prática dos pais também verificar cadernos, verificar livros, porque essa gente está em todo lugar, tá bom? Então, eu agradeço muito pela sua paciência, pelo seu tempo. Nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Valeu.